Quero te contar uma história, mas não é qualquer história, é a história que me trouxe até aqui, é a minha história. Muita gente nova chegando no perfil, e se você acha que me encontrou por um acaso, talvez se surpreenda com o que tem por trás desse trabalho. Desde muito pequena, eu sempre gostei de coisas místicas, esotéricas e espiritualistas. Adorava ler sobre isso, porque naquela época não existia essa tecnologia, e as informações estavam apenas em livros e revistas. Comecei a trabalhar aos 16 e até aos 27 eu fiz de tudo. Assistente administrativa, pesquisas de marketing, vendas, trabalhei na área de segurança, também trabalhei com flores. Nos anos 90 eu entrei para um grupo de estudos de cura prânica e esse grupo se reunia semanalmente. E a cada 3 meses havia troca de experiências entre os membros na casa de alguém. Uns liam borra de café, outros jogavam tarô, outros ensinavam crochê e eu apertava os ombros e os pés das pessoas. Sempre me diziam que eu tinha mãos de fada, que eu precisava me profissionalizar. Depois de 3 anos ouvindo isso, eu fiz um curso de Quick Message e me encantei. Procurei uma formação de massagem, mas os valores naquela época eram altos e eu não tinha condições financeiras. Nesse mesmo período, eu me questionava sobre a minha missão de vida, porque ela não estava clara para mim. Um dia, numa conversa informal com o padrinho da minha irmã, ele me perguntou qual era o meu maior desejo. Eu respondi: fazer aquele curso de massagem. Mas hoje eu não tenho condições. E ele disse algo que mudou completamente a minha vida. Não importa o tempo que leve, você só não pode desistir. Confie, porque tudo tem a hora certa. Essa frase marcou a minha alma. Na virada do século, começo dos anos 2000, consegui um emprego numa empresa de seguros. Bom salário, todos os benefícios, período noturno e finalmente dinheiro para fazer o curso. Me matriculei e ao final do primeiro módulo já sabia que tinha encontrado a minha missão. Ao final do segundo módulo, eu precisava fazer estágio e percebi naquele momento que eu não tinha condições financeiras de montar o meu próprio consultório. Mas uma colega de trabalho da empresa de seguros me pediu para eu ser o presente de aniversário da nora dela. E lá fui eu, toda equipada para fazer a massagem em domicílio. A moça adorou e presenteou a mãe. Uma outra colega de trabalho resolveu fazer o mesmo. Foi aí que eu me dei conta. Posso fazer atendimentos domiciliares. Montei a infraestrutura completa, mudei o meu horário na empresa. Passei a trabalhar de manhã para fazer os atendimentos à noite. Uma cliente muito querida indicou o meu trabalho no escritório de advocacia que ela trabalhava. Consegui várias outras clientes e com o tempo eu percebi que só a massagem não bastava. Fui fazendo outros cursos para oferecer às minhas clientes um diferencial e o meu carro virou um spa ambulante. Durante 8 anos eu mantive essa jornada de vida dupla, até que a gerente do meu trabalho me convidou para assumir um cargo de supervisão. Sinceramente, eu não queria, mas acabei participando do processo seletivo. Fui aprovada e com o tempo ficou inviável conciliar os 2 trabalhos. Quando reduzi os atendimentos terapêuticos, percebi que não fazia o menor sentido. Afinal, aquela era a minha missão de vida. Aquele emprego formal, apesar de ser muito rentável e sustentar o meu padrão de vida financeiramente, estava me adoecendo. Numa crise de burnout, que nem se chamava assim na época, eu pedi demissão e fui viver exclusivamente de terapia holística. Continuei com os atendimentos domiciliares, passei a dar aulas, cursos de formação, workshops e palestras. E chegou um momento em que eu vivia num ritmo alucinante. O primeiro atendimento começava às 7 da manhã e eu só chegava em casa às 23. Atendia todos os dias da semana, sábados, domingos, feriados. Eu não sabia dizer não. Não sabia colocar limites. E essa rotina prejudicou a minha saúde. Não fazia sentido alguém que trabalhava com saúde não ter saúde. Me reestruturei, diminuí os atendimentos, foquei apenas nos cursos. Até que em 2016 surgiu a oportunidade de abrir o meu próprio consultório. Inaugurei o espaço, promovi eventos, recebi outros profissionais para trabalharem lá comigo. Aos poucos, fui abrindo mão dos atendimentos domiciliares. E o foco do meu trabalho também mudou. Fui agregando muitas outras ferramentas. E isso transformou a minha vida. Depois de alguns anos, voltei a morar no litoral, que era o meu grande sonho, mas dessa vez com planejamento. Ajustei a agenda e criei um novo formato de atender. Hoje eu guio mulheres 40+, que estão perdidas, não porque não sabem onde estão, mas porque não conseguem mais ouvir aquilo que elas sentem. Passaram tanto tempo cuidando dos outros que esqueceram de cuidar de si mesmas. E eu sei reconhecer no olhar de uma mulher aquele vazio que ela mesma não sabe explicar. Sei o peso de fazer tudo certo por fora, enquanto tudo silenciosamente desmorona por dentro. Mas eu também sei o caminho de volta. Porque há 25 anos eu guio mulheres que se desconectaram de si mesmas. E quando elas voltam a se ouvir, o mundo continua igual, mas elas não. Elas voltam sabendo o que aceitar, o que recusar, o que nunca mais permitir. E daí, nada mais permanece como era. Esse é o ponto de virada que eu busco em cada processo. E é por isso que eu faço aquilo que eu amo e amo aquilo que eu faço. Se você se reconheceu em alguma trajetória desse caminho, talvez ele seja o seu também. E aí, é só me chamar para caminharmos juntas nesse seu processo de transformação.